A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o vosso irmão em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Vamos falar um pouquinho da figura do pastor, baseado naquilo que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, onde Paulo vai dizer assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter em abundância, quanto a padecer necessidade. Aí Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui aos Filipenses, ele está agradecendo aos irmãos de Filipos que haviam juntado uma oferta missionária e mandaram para o apóstolo Paulo nas mãos de Epafrodito. E Paulo diz mesmo neste mesmo livro que bastante tenho depois de ter recebido de Epafrodito. E Paulo reconhece a importância da vida dos filipenses na obra missionária, porque eles mandaram uma oferta que muito ajudou o ministério apostólico de Paulo. Mas Paulo disse: olha, eu não estou escrevendo essa carta de gratidão por causa da minha necessidade, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Na carta de Filipenses, Paulo mostra muito a respeito da sua humanidade. Eu amo Filipenses porque eu vejo um Paulo homem, né? Não vejo um Paulo 100% espírito ou espiritual, mas eu vejo um Paulo com sentimento, eu vejo um Paulo abrindo seu coração, eu vejo um Paulo chorando de saudades, eu vejo um Paulo agradecendo a generosidade dos irmãos. Então, Filipenses, Paulo fala muito do Paulo homem, né? Ele agradece como homem, ele intervém muito como homem. Então, quem é o pastor? O pastor é um homem comum como qualquer homem, tem necessidades, sentimentos, se sente preocupado, se sente também inseguro. O pastor tem uma esposa que também é humana, tem filhos que não são pastores, porque muitos pensam que o filho do pastor tem DNA de pastor e não é verdade. Filho de pastor é um filho qualquer, se for criança, é uma criança como qualquer outra criança que tem as birras dela, chora como quer, tem as necessidades dela como qualquer outra criança. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a figura do pastor. Quem é o pastor? Na igreja cristã existem dois tipos de pastor. Os pastores que vivem a tempo integral no ministério, ou seja, aqueles que não desempenham nenhum papel social em termos de trabalho fora da igreja, eles estão aí na igreja 100% desempenhando o papel de sacerdote dentro da igreja. E para esses Paulo diz: os que vivem ou os que estão de contínuo no altar, que vivam do altar. E também temos pastores funcionários, até tem um pastor que eu conheço, até é militar, conheço pastores médicos, pastores professores. Nenhum desses que está desempenhando um papel desse esteja pecando, porque Paulo, para além de apóstolo, era um grande fazedor de tenda, e ele dizia para as igrejas: eu não fui pesado para nenhum de vocês, porque eu também com as minhas próprias mãos trabalhei dia e noite. Mas Paulo não estava fazendo uma doutrina que todos os outros deviam obrigatoriamente trabalhar, porque a Bíblia diz: não atarás a boca do boi que debulha. E o mesmo Paulo disse que Deus não fez essa lei pensando nos bois, mas pensando nos seus obreiros. Então, como eu ia dizendo, o pastor tem necessidades, o pastor também chora, o pastor também tem medo. Nós temos visto uma onda de suicídios de pastores, né? Pastores que tiram a sua própria vida nos Estados Unidos, no Brasil e em outras partes do mundo, porque simplesmente há um determinado momento que a alma do pastor não aguenta a pressão, porque hoje a figura do pastor, o pastor é visto como Superman, né? Aquele que resolve tudo, aquele que sabe tudo, aquele que pode tudo. Quando um pastor mostra o seu lado humano, a maioria das pessoas dizem que ele é carnal, é desviado. Mas nós precisamos entender que ser pastor também é ser humano, ser pastor. O pastor também tem alma, tem necessidades. E eu tenho muitos amigos pastores, e alguns nas conversas que temos, eles até confessam e dizem: pastor, você acredita que às vezes a minha juventude tende a falar um pouquinho mais alto, porque o fato de nós ser pastor não significa que morreu a nossa juventude, morreram as nossas necessidades
humanas. Por isso, às vezes, uma das grandes frustrações no ministério é que o pastor não pode ter isso, não pode fazer aquilo, e muitos pastores acabam frustrados. Se o pastor comprar um carro, está roubando a igreja. Se o pastor mudar de carro, é vaidade. Se o pastor postar uma foto que viajou, está ostentando o dinheiro da igreja. Se o membro faz todas essas coisas, aí pode postar e o mundo comenta, Deus está abençoando a vida dele, como se Deus pudesse só abençoar o membro ou o crente e nunca o pastor. Lembre-se que o pastor é um ser humano como qualquer um, só está fazendo, ele tem uma missão espiritual e santa. Deus usa o pastor humano, usa o pastor cheio de falhas para ele cumprir uma missão perfeita, inerrante e sem falha. Então Deus pega os fracos, que são os pastores, para fazer uma obra forte e para confundir aqueles que são fortes no seu próprio saber. Então ser pastor não é ser super espiritual, ser pastor não é ser o Spider-Man, ser pastor é ser uma pessoa humana, é você ser humano como todos os outros seres humanos, mas ter a responsabilidade que você tem uma missão espiritual para desempenhar. E quando se fala de cuidar do pastor, você que vê esse vídeo, cuide do seu pastor, ame o seu pastor. Você sabia que a forma como você cuida o seu pastor, como você demonstra amor para o seu pastor, isso incentivará os filhos do teu pastor a amar ao Deus que o pai serve e a segui-lo de forma ímpar? Muitos filhos de pastor não querem nada com o ministério porque eles têm visto o descaso como os seus pais têm sido tratados. Algumas igrejas maltratam demais o pastor. Por isso os filhos de pastor, quando crescem, eles querem estar longe da igreja, longe dos púlpitos e longe dos altares, porque eles estão decepcionados com a igreja como instituição. Se vocês mostrarem amor para o pastor, se vocês tratarem as necessidades humanas do pastor, vocês estarão ganhando também a alma, também dos filhos dos pastores. Por isso, quem é o pastor? Pastor é um humano como vocês. Uma vez eu preguei um sermão na nossa igreja do Lubango, e quando eu ia descer do púlpito, uma irmã me abordou assim no canto da escada, quando eu ia descer para sair de uma porta do lado esquerdo que tem na nossa igreja do Lubango, e a irmã disse: olha pastor, essa mensagem foi tão, será que o pastor come? E eu falei: minha querida, deixa o teu frango lá em casa e você vai ver o que vai acontecer, brincando com essa irmã, só para dizer que o pastor é humano, o pastor também chora. Eu poderia estar contando os meus choros aqui, as minhas decepções, os meus medos. O pastor também tem medo, né? De se alguma coisa não vai dar certo. O pastor também se irrita. Pergunta para minha esposa, ela vai te dizer. Pergunta para os meus obreiros que já me viram chateado. Então o pastor também é alma, apesar de nós ter esse senso, essa responsabilidade no ministério, mas também somos pessoas humanas. Abracem-nos, amem-nos. Você que tem o seu pastor, ame ele e aceita ele com seus defeitos. Não estou dizendo com os seus pecados e as suas barganhas. Estou dizendo, aceita ele como humano e entenda ele como uma pessoa humana, que sobre ele há uma unção, essa capacidade, essa capa que Deus colocou para ele para desempenhar uma missão especial. Que Deus abençoe todos os pastores. Pensem em tudo, menos em parar. Permaneçam nesse ministério que vale a pena. Que Deus abençoe em Cristo a sua vida. Esse é o pastor. Tem necessidades, tem alegrias, tem choro, tem vaidades, mas ainda assim sabemos e estamos conscientes de que nós temos uma missão: salvar almas e levar essas pessoas ao conhecimento de Cristo. Que Deus abençoe em Cristo a sua vida, em nome de Jesus. O combate é bom. Benção.